Bem, mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal Gap Filosófico. Hoje trataremos aqui de uma questão que concerne a questão do desejo, como ela aparece na fenomenologia do espírito em Hegel, alguns aspectos, né? Vamos fazendo esse mapeamento aqui da filosofia hegeliana aos poucos, né, para verificar alguns aspectos dessa questão que aparece aí da noção do desejo como falta, né, que vai reverberar na psicanálise lacaniana, né, que vai ser apropriada, de certo modo, por determinadas críticas que vão reverberar na esquizoanálise. Né? A esquizoanálise vai utilizar essa questão do desejo como falta a partir de uma crítica de uma filosofia, a partir de Spinoza, Nietzsche, Bergson, né, para poder criticar essa representação, e a partir disso necessitamos fazer uma investigação a partir dos fundamentos, digamos assim, do aprofundamento, na verdade, dessa tradição da questão do desejo como falta, que vai aparecer aí em Hegel. Posteriormente também vai haver um desdobramento dessa questão em Marx, né? É uma questão bem espiosa, mas a gente vai tentando tateá-la aos poucos para poder chegar no cerne da questão. Será que existe realmente essa questão da apreensão do desejo como falta, da questão do significante em Hegel? Tudo indica que sim, entretanto a gente precisa tratar dos pormenores, né? Porque apenas afirmar que sim, sem tratar dos pormenores, mesmo que seja aos poucos, porque é uma questão extremamente densa, prolongada, articulada, né? Desdobrada, até que a gente vai tentando identificar esses movimentos. Então, a partir deste artigo aqui do Marcos Vinícius da Conceição Felizardo, ele vai tratar justamente, né, da questão da vista, da forma, da falta em Hegel, da fenomenologia do espírito, né, como isso aparece em Hegel, alguns aspectos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, não vai estar nem como dar conta das questões do artigo inteiro, mas parte do pressuposto do confronto da filosofia hegeliana com Kant, né? A primeira pretensão de Hegel é superar a dicotomia kantiana da relação sujeito-objeto, e através desse suposto movimento dialético, né? Digo suposto movimento dialético, pois, como estudiosos em Hegel sabe, Hegel não jamais falou em dialética, né? Mas existem alguns movimentos que são representados, é isso que se denomina como dialética. Hegel vai tentar superar essa questão, e aqui vamos abordar algumas questões que tocam de forma muito sucinta, né, essa questão com Kant, para poder partir e como aparece essa noção do desejo em Hegel, e poder fazer uma dedução parcial nesse vídeo, se essa noção parcial de desejo em Hegel, da fenomenologia do espírito, ela pode ser abarcada por uma perspectiva, digamos assim, de uma apreensão na falta no sistema dialético hegeliano. E aí sigamos na leitura e fazendo comentários, né? O termo representação tem uma significação sui generis na prosa hegeliana, herdada principalmente do cartesianismo e do idealismo alemão, e que no mais das vezes é pejorativo. Isto é, as representações, ao fixarem significações, estabelecem uma identidade do objeto avessa ao dinamismo e às mediações de qualquer tipo. Ou seja, a representação ela necessita, e aqui já é um desdobramento, na verdade, do confronto kantiano, da questão do idealismo alemão, que de certa maneira vai se defrontar com Kant, de certa forma Kant está, entre aspas, inserido aí em alguns aspectos dessa tradição, né? Há uma reverberação de Kant nessa perspectiva, né? Enfim, e aí sigamos, né? Alguns pensadores desse idealismo alemão, por muitas vezes até alguns comentadores incluem Kant na perspectiva do idealismo alemão, mas aí já é outra questão, né? Mas a maioria desses pensadores, como Schiller, Schelling, o próprio Hegel, né, vão se tornar reagentes à filosofia kantiana, digamos assim, né? Enfim, prossigamos. Isto é, as representações, ao fixarem significações que estabelecem a identidade do objeto, ao avesso ao dinamismo e às mediações de qualquer tipo, ganham na obra hegeliana um sentido específico. Onde há representação, não há propriamente ainda dialética, já que no trabalho do negativo, trabalho da dialética, é fazer com que essas representações fixas passem a sofrer uma espécie de curto-circuito, em que aquilo é inicialmente negado, em seguida adquira papel especial. Essa questão do curto-circuito é uma questão muito interessante que aparece num texto que a gente comentou aqui sobre... aparece de outra forma, é óbvio, né? Mas como, de certa maneira, a lógica, e aí já é outro livro de Hegel, né? A lógica de Hegel,
vai, de certa forma, colocar à prova a questão das noções aristotélicas, da lógica, da questão do terceiro excluído, né, e etc., da lógica tradicional, e como é que Hegel vai poder erigir um determinado sistema que não possa erigir-se a partir do verdadeiro e do falso, já que o movimento dialético ele mantém a negação de si dentro dos seus aspectos transitórios, dentro do escopo do devir, como concebido pela perspectiva hegeliana, e que insere, de certa forma, essa negatividade, que insere o nada na transição desse suposto, digamos assim, coloquemos entre aspas, reconhecimento, né, que vai aparecer nessa transitoriedade a partir do movimento dialético. E aí, alguns comentadores lá nesse vídeo, eu vou colocar posteriormente esse vídeo aí na indicação no card aí, que vai aparecer em algum lugar na tela em algum momento, né? Como Hegel enfrenta alguns problemas acerca dessa questão do verdadeiro e do falso, porque é necessário ele dar um certo salto, né, para, de certa forma, conceber, e alguns comentadores interpretam dessa forma, para poder considerar, digamos assim, a sua crítica à lógica tradicional que se estabeleceu, um novo erigir de lógica surge em Hegel, mas que não pode se dirigir, de certa maneira, ao mundo prático de maneira, digamos assim, confiável ou verossímil, por mais que a relação de Hegel se pretenda relacionar-se com o mundo prático, abstrair o movimento do real, se trata disso, né? Mas necessariamente para um mundo objetivo, né, como o mundo social, né, que permanece objetivo, não poderíamos utilizar costumeiramente ou comumente para poder validar a perspectiva da dialética hegeliana em relação às perspectivas objetivas, como se dão no mundo, guiados por essas regras, digamos assim, né? E aí, supostamente, o próprio sistema hegeliano não poderia ser validado porque ele enfrentaria um certo curto-circuito, uma certa explosão. E, de certa forma, diante dessa perspectiva, a opção que Hegel opta por, de certa maneira, não explodir o seu próprio sistema é, em certa medida, através de outros parâmetros, a sentir a noção do verdadeiro e do falso por determinadas perspectivas comuns, né, para não totalizar a questão da dialética no modo geral. Isso está lá no vídeo, aí vocês, se tiverem interesse, dá uma olhada. É sobre dialética e dialeteísmo, né, em Hegel. É um texto bem interessante. Mas aí, seguindo, né, em que aquilo que é inicialmente negado, em seguida adquire papel essencial. Esse ponto de partida e, ao mesmo tempo, objeto de crítica, dá o tom das ambiguidades presentes na relação entre Hegel e Kant. Porém, no que tange o tema do presente trabalho, ou seja, esse texto que está sendo explorado aqui, é inegável olhar o negativo que o autor dirige a certos enunciados de seu predecessor. Apesar da inegável influência da filosofia kantiana para absolutamente tudo que sobreveio posteriormente em matéria filosófica, como afirma Robert Pippe, abre aspas, acerca da compreensão de Kant que este chamou de princípio fundamental de toda a sua filosofia teórica, a unidade transcendental de a percepção e o uso desse princípio na justificação dos conhecimentos sintéticos a priori. No percurso da fenomenologia, Hegel identifica certos pressupostos na filosofia kantiana que não passaram devidamente pelo tribunal da razão. Embora Kant afirme a necessidade de nada deixar passar sem o crivo da crítica, um desses pressupostos é o de que há identidade do sujeito independentemente de sua atividade, isto é, o sujeito se conserva não importando aquilo que é identificado. E aqui é interessante, né, porque o desdobramento do próprio texto vai elaborar a perspectiva hegeliana de como ele, de certa forma, tende a uma certa implosão dessa ideia do sujeito, mas esse sujeito, de certa forma, implodir a relação, digamos assim, objetiva, a relação objetiva se circunscreve a partir de um local, em Hegel, que poderia ser entendido, digamos assim, como um local prioritário, né? E essa busca acerca do desejo na fenomenologia do espírito, nesse trecho da fenomenologia do espírito que trata dessa questão, né, é uma busca incessante que passa do ser ao nada, como é o pressuposto, digamos assim, que perpassa toda a fenomenologia do espírito, mas na construção acerca do sujeito e do desejo, não há essa prioridade, né, mas há uma certa o mesmo plano de atividade disso que nós entendemos como sujeito e como o real, como a natureza, né,
chamemos assim aqui, que de certa forma o desejo tende a uma busca de uma determinada essencialidade, entretanto o movimento dialético que concerne a todas as composições do que pode ser abstraído da composição do real, ele tende a explodir esse sujeito. Então, essa busca do sujeito é uma busca incessante que de certa forma se abarca e desabarca ao mesmo tempo acerca de determinadas representações do significante, entretanto, sempre tem como parâmetro, de certa maneira, uma busca de algo que falta nesse sujeito por determinados parâmetros inseridos na concepção do devir. E aí aparece a questão do desejo como falta na minha interpretação, né? Mas sigamos aqui, vamos adiantar um pouco esse texto para poder chegar exatamente na questão do desejo. Aqui ele vai falar um bocado de Kant, né? Sobre a questão da objetividade e etc. Do eu penso ao eu desejo. Vamos ler aqui, tem um trecho aqui de Kojève. Quero simplesmente indicar a tendência geral dessa introdução à filosofia propriamente dita, que é a fenomenologia do espírito de Hegel. E creio que essa tendência, a forma da falta, o desejo na fenomenologia do espírito, quer dizer, isso aí é o subtítulo, né? Se manifesta de uma maneira particularmente clara na substituição do eu penso de Descartes pelo eu desejo. É complicado, né? Porque o próprio comentário do Kojève, que é uma das maiores autoridades sobre Hegel, aí, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, ele utiliza o eu penso como se fosse um eu objetificado, né? Um eu, de certa maneira, prioritário, referente ao mundo. Aí existe uma substituição do eu penso pelo eu desejo. Esse eu desejo, por mais que esse eu, no intuito do hegeliano, ele não seja, digamos assim, constituído de maneira estática, mas ele, de certa forma, ele está circunscrito numa ideia de apreensão, de um buscar, a partir dessa perspectiva do desejo, de um fazimento e um refazer-se, né, o tempo inteiro, né, e de certa forma ele está sempre sendo apreendido pelo próprio movimento dialético, que apreende a questão do desejo como falta, que reproduz sobre si mesmo, né, e que se suprassume. E aí tem dois momentos da questão do movimento dialético que eu gostaria de tratar aqui, segundo o comentador, né. O desejo tem como característica fundamental uma negatividade que lhe é interna, ou seja, já assumiu a perspectiva dessa negatividade, né, dentro do âmbito do desejo. E quando falamos em negatividade, estamos lidando com uma referência ao objeto que se dá, ao mesmo tempo, na intenção de aniquilá-lo e também na intenção de suprir sua própria falta, sua própria unilateralidade. Hegel, página 198, a Fenomenologia do Espírito. Né, para quem duvidar, vai lá e confere. Na juventude, a antropologização filosófica corjeviana, Hegel metaforiza a humanidade como sendo esta noite este nada vazio que em sua simplicidade contém tudo, uma profusão de representações infinitamente múltiplas imagens das quais nenhuma lhe ocorre de pronto. Hegel, página 175, Fenomenologia do Espírito. Falta de si, para si, a partir da presença do outro. Falta a consciência de si, a verdade da certeza de si mesma. E dessa forma o desejo se constitui como uma ação negativa de destruição da alteridade e satisfação dessa falta. É assim, essencialmente um nada revelado, um vazio irreal. Kojève. Ele deve ser entendido como a própria consciência de si. Não à toa, Hegel diz que ela é desejo em geral. Não se trata de compreendê-lo como uma espécie de instrumento ou ação direta da consciência para suprimir aquilo que a confronta. Por isso, seria ignorar o papel fundante que o desejo desempenha para a própria consciência de si e impediria que a subjetividade fosse pensada diferentemente dos moldes kantianos. Desse modo, devemos pensar essa consciência desejante também como um vazio, como uma ação negadora que tenta anular o objeto para transformá-lo simultaneamente e mudar a si mesmo. Ou seja, remonta mais uma vez a questão, né? Por mais que, de certa forma, tente se livrar do aparato artesiano ou kantiano, né, digamos assim, ou eu penso cartesiano, e aparato cognitivo kantiano, existe um refazer-se, um fazer dessa pressuposta subjetividade que não prioriza a relação sujeito-objeto, entretanto, se perfaz pelo âmbito do desejo que compreende uma determinada falta dentro dessa perspectiva e que, por mais que, como foi colocado aqui pelo próprio comentador Kojève, né, é um vazio irreal, se pauta por essa perspectiva de um determinado vazio, que atua não só nesse vazio irreal, mas diante de uma perspectiva do próprio movimento do real enquanto tal, né, o movimento do real enquanto tal, enquanto negatividade, enquanto assunção da negatividade diante da perspectiva do movimento do devir, né, e acerca desse perfazer, se refazer, né, dessa noção
hegeliana, se podemos falar assim, de sujeito, né, que apreende essa negatividade e que reproduz dentro da sua sistemática, por mais que Hegel compreendesse isso como a própria abstração do movimento do real, da perspectiva real, né, em termos hegelianos. Né, e posteriormente vai ser utilizada por Lacan, vai servir como parâmetro para Lacan, vai servir como discussão para Marx. E a nossa intenção aqui é um dia chegar a discutir as especificidades dessa questão aqui, como se reverbera em Marx e em Lacan. Mas a gente vai dando um passo de cada vez para poder chegar lá. Né? Por ser o eu um vazio sem determinação, que apenas recebe conteúdo pela negação que satisfaz sua falta, aqui fica bem clara a questão da falta. Né? É importante notar como um objeto aparece como aquilo que é essencial à constituição do eu. Está posta aí a primeira forma de uma contradição que se mostrará insustentável. A essência da consciência de si está fora dela. Esse momento de saída de si posteriormente se mostrará fundamental para que haja um retorno que incorpore essa negatividade. Bem, trata-se de algo compreendido por Adorno a respeito da dialética hegeliana. Abre aspas. Hegel se curva em toda parte à essência do próprio objeto. Em toda parte o objeto é renovadamente, e aí colocado uma problemática acerca de Hegel colocada por Adorno, hein? Imediato. Mas essa subordinação à disciplina da coisa exige um mais extremo esforço do conceito. A disciplina da coisa triunfa no momento em que as intenções do sujeito se desfazem no objeto, ou seja, de certa maneira, essa não priorização de Hegel acerca nem do sujeito nem do objeto faz com que, de certa maneira, haja um desfazimento do sujeito em relação ao objeto. O objeto enquanto, digamos assim, essa planificação do real que Hegel tenta não colocar nos parâmetros de objetificação, mas que termina tornando-se enquanto materialidade da sua constituição em determinados aspectos, segundo Adorno, não sou eu que estou falando, reproduzindo uma certa prioridade em relação ao objeto para o desfazimento dessa concepção do sujeito. Né? Ou seja, as intenções do sujeito se desfazem no objeto, e aí remonta novamente a reconstituição dessa perspectiva do desejo em prioridade ao objeto, segundo Adorno. Essa disciplina própria à objetividade é um elemento central para a compreensão de um sujeito marcado por uma não-identidade interna. Hegel é taxativo para que a consciência de si seja necessário que a diferença tenha a forma do ser. Isto é necessário que haja realmente uma alteridade no mundo sensível, uma alteridade no mundo sensível. E Hegel afirma ser para ela um subsistir, que é apenas fenômeno ou diferença, que não tem em si nenhum ser. Hegel, página 136 da Fenomenologia do Espírito. Então, enquanto o mundo sensível for para ela apenas mero fenômeno, ela própria será apenas tautologia, sem movimento do eu sou eu. Esse passo além, em direção a um processo de transformação e saída do solipsismo, é essencial, pois, como diz Hegel, a verdade da consciência de si é a unidade da consciência de si consigo mesmo, como afirma Hipólite. Quando se considera somente a abstração do eu igual a eu, obtém-se somente uma tautologia inerte. O movimento de consciência de si, sem o qual ela não seria, exige, portanto, a alteridade, esse mundo da consciência que assim é conservado para a consciência de si. É conservado, porém, não mais como ser em si, objeto que reflete passivamente a consciência, mas como objeto negativo, que deve ser negado a fim que a consciência de se estabeleça na negação do ser outro, sua própria unidade consigo mesmo. Esse momento de negação, como vimos, é o desejo. O desejo necessariamente obtém uma perspectiva de negação para um fazer e um refazer dessa perspectiva de uma constituição de um sujeito que não pode representar-se a partir desse eu igual a eu, mas necessariamente, como colocou o Adorno, precisa de uma certa instância de prioridade, digamos assim, uma dependência conceitual desse desfazimento no objeto, né, que esvazia essa concepção do eu enquanto uma representação tautológica dessa constituição do eu, né, que é o que Hegel quer destituir. Entretanto, há algumas problemáticas colocadas por esses comentadores. Sendo assim, o que está em jogo é a oposição entre a autoafirmação do eu como essencial e, no entanto, a mediação pela alteridade do mundo sensível. Essa presença que há de ser liquidada para que ela possa se afirmar como idêntico, essa contradição entre dependência e independência não pode integrá-la, deve ser superada na devastação do objeto, mostrando que o objeto não é nada, que é marcado para ela com um sinal negativo. Repetindo,
A mediação pela alteridade no mundo sensível, essa presença que há de ser liquidada para que ela possa se afirmar como idêntico, essa contradição entre dependência e independência não pode integrá-la, deve ser superada na devastação do objeto, mostrando que o objeto não é nada, que é marcado para ela como sinal do negativo. Assim, o sujeito que marca seus objetos com essa negatividade do desejo, impedindo qualquer determinação de perdurar no campo fenomênico, é de fato um vir a ser constante, está sempre em uma espécie de não identidade consigo mesmo. Aí volta a questão, né, do princípio de não identidade, né? Enfim, consigo mesmo tentando adequar-se a si a partir do oposto. Eis aqui a primeira dialética do desejo. A consciência de si é desejo, certa da nulidade desse outro, põe para si tal nulidade como sua verdade. Aniquila o objeto independente e se ortoga com isso a certeza de si mesma com verdadeira certeza, como uma certeza que lhe veio a ser de maneira objetiva. Contudo, como em todo o caminho da fenomenologia, a consciência de si vai experimentar frustração na realização de seu próprio conceito. Como afirma Hegel, abre aspas, a consciência de si não pode assim suprimir o objeto através de sua relação negativa para com ele. Pelo contrário, ela o reproduz por isso, assim como o desejo. O caminho é bloqueado, pois ela nunca consegue dar ao mundo exterior sua própria face. Há infinitos objetos que lhe confrontam incessantemente, por isso ela entra em um processo de repetição infinita. Nessa segunda dialética do desejo, no mesmo instante que satisfaz seu desejo suprimindo o objeto, imediatamente surge outro desejo e outro objeto. O sujeito, de fato, nunca se alcança e a identidade consigo mesmo dura apenas o instante da supressão do objeto que, uma vez consumido, dará lugar à certeza de si mesmo. Ou seja, aparecem dois movimentos aqui. Primeiramente, um desejo que, de certa forma, tenta, digamos assim, se reconstituir desse confronto com o próprio objeto, né? Ou seja, o confronto com o objeto como negação do sujeito, né? Que aparece essa negatividade da constituição do sujeito como algo dado, ou como algo diante de um aparato cognitivo kantiano que é imutável, né? Ele nega a si mesmo a partir dessa relação com o objeto. Entretanto, esse mesmo movimento do desejo, no segundo momento, destrui o próprio objeto, e é sempre uma relação de reconstituição e constituição da relação do sujeito que se perfaz, que se nega a si mesmo em relação à realidade, a realidade objetiva, digamos assim, né? Sensível, entre aspas, em algumas situações, né, como foi colocado aqui, que ao mesmo tempo destrói o objeto que refaz a ele mesmo, assim como o próprio sujeito. Entretanto, existe um movimento de apreensão a partir da noção de falta aqui, tanto na relação do sujeito como na relação do objeto. Isso aqui também está claro, né? Então, o desejo, portanto, é reiterativo, permanece no mesmo ciclo de consumo e reprodução, se afirmando indefinidamente. Pois não há nenhuma instância que estabilize a identidade da consciência de si, nenhum lugar que ela possa realmente apoiar a identidade que está buscando afirmar. Porque se depara com nada do objeto, que se esvaiu e se esvai a cada vez. E aí existem dois termos que são utilizados aqui, né, em alemão, os tipos de negação da dialética, Umschlagen e Auferbung. A Umschlagen consiste em uma passagem no oposto do desaparecente incessante dos contrapostos dentro deles mesmos. Hegel, página 80. Em que um termo intervém pondo sua essencialidade no outro, como sabemos. Na fenomenologia são extremamente comuns as situações em que a consciência se encontra nessa espécie de movimento pendular. É desse tipo de negação que estamos tratando nesse momento, em que a consciência de si se vê reiterando seu próprio desejo e, por consequência, também o objeto. Falta, portanto, o momento da segunda forma de negação dialética, Auferbung. Nela, o movimento constante de passagem no oposto se interrompe, pois há uma internalização da oposição. Auferbung é, de certa forma, uma realização, pois uma relação da contradição, pois é uma negação que conserva, ou seja, superar a posição. É Aufhebung, na verdade, né? É o famoso Aufhebung, que é traduzido como suprassunção, né? Aufhebung, de certa forma, é uma realização da contradição, pois é uma negação que conserva, ou seja, ao superar a oposição, aquilo que foi negado se conserva de uma nova determinação. O que o supera não se torna por isso nada. Algo superado, ao contrário, é algo mediado, é aquilo que não é, mas como resultado que partiu de um ser, ele tem, portanto, ainda assim a determinidade da qual provém Hegel, Fenomenologia do Espírito, página 111. Então a gente vai encerrar aqui esse comentário fazendo essa diferenciação, né, de Aufhebung para Umschlagen, acho que é assim que se pronuncia, né? Umschlagen
consiste em uma passagem do oposto do desaparecer incessante dos contrapostos dentro dele mesmo, né? Em que um termo intervém pondo sua essencialidade no outro, ou seja, essa questão aqui que a gente acabou de colocar a partir do artigo, né? Justamente essa contradição da relação sujeito-objeto que Hegel tenta superar a partir do esvaziamento desse eu substancial, em relação à objetividade, que de certa forma nega a si mesmo a partir dessa correlação, né, em uma passagem ao seu oposto, desaparecendo, utilizando esse desaparecimento incessante dos contrapostos a partir deles mesmos, né, do primeiro movimento. Já o Aufhebung é aquele que contrapõe, mas ao mesmo tempo mantém algo, né, é como se o sujeito se relacionasse com objetos, negando e negando a si mesmo, mas ao se transformar ele mantém algo da própria objetividade e algo daquela constituição do sujeito que permanece em uma certa movimento espiral que de certa forma vai poder chegar a uma aspiração mais adequada em relação a essa noção da abstração do real. Então, mais ou menos foi isso que eu queria comentar hoje, né? Esses comentários para poder abstrair, né, de como em Hegel também aparece essa ideia da questão do desejo como falta, né, como forma, como é aplicada aqui, né, o desejo como forma, ou a falta como forma apresentada aqui, está presente, né? Não é uma questão que aparece em filósofos como Deleuze criticando Hegel, que é vazia. Existe um significante apreendido ali, que vai reverberar em filosofias como a filosofia, psicanálise, como a psicanálise lacaniana. Tá? Isso está presente lá. Então a gente vai fazer uma série de vídeos aqui, pegando alguns trechos desse artigo, de outros artigos, de outros comentários, do próprio Hegel posteriormente, né, para poder fazer esse comentário e deixar isso aqui explicitado, certo? Se você quiser ajudar o canal, nosso Pix, nosso apoio, segue na descrição. Sua colaboração é extremamente importante para que a gente tenha ânimo para continuar fazendo aqui, produzindo conteúdo no canal, né, porque o canal continue se tornando cada vez mais relevante. Agradecimento aos apoiadores, etc. Acho que se mantêm, acho que não puderam se manter, e acho que vão poder, digamos assim, contribuir conosco, passar a contribuir conosco. Nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, assim como nossos grupos gratuitos de estudos e o nosso grupo colaborativo da Genealogia da Moral, com preço acessível. É só entrar em contato conosco nos links da descrição ou deixa a sua mensagem aí na caixa de comentários. Então, por hoje é só, e até o próximo vídeo do Gap Filosófico.